TBC Esporte de volta nesta segunda-feira, em conjunto com a TV Alego, também com a RBC AM 1270 e com a RBC FM 90,1. Lembrando que você pode participar e interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, está na tela, o 62 99229 8580. A gente estava falando do Atlético quando a Thaís chamou lá do Rio de Janeiro, então prioridade para o ao vivo, para a informação. Quero saber de você, Daniel. O Rupert já começou analisando esse empate com o Atlético Paranaense, pelas circunstâncias do jogo, ficou de bom tamanho, é ponto para ser valorizado pelo time goiano? Não, até que pelas circunstâncias do jogo, jogar com um jogador a menos desde o começo, o resultado não é de todo ruim para o Atlético, não. Agora, é de se lamentar sim, porque a expulsão foi num lance completamente infantil do William Maranhão, quando o Eduardo diz aí, quem disser que com um a menos não fomos prejudicados, não ficamos prejudicados, não está dizendo a verdade. Sim, ficou prejudicado por culpa dele. Então, que a diretoria e que o Atlético cobre o jogador pela atitude irresponsável que ele teve num lance totalmente infantil e inocente, meter a mão na cara de um jogador, de um colega de profissão. E outro ponto a se destacar desse jogo é que o Atlético, mesmo fazendo uma boa campanha, tem que colocar o pé na forma ali, ó, tem que fazer treinamento de finalização, porque é impressionante como o Atlético tem perdido gols fáceis, né? Num jogo que você perde, numa sequência de 2, 3 jogos, você perde 2, 3 gols na cara em cada jogo, isso acaba fazendo falta depois. Dante, quero abordar contigo. Mais uma vez, o Adson, na entrevista, admitiu, estou conversando, estou avaliando os nomes, diz que 300 treinadores foram oferecidos. Ele descartou, diz que no Atlético não terá treinador estrangeiro. É por aí, e com muita calma nessa escolha, confiança no Eduardo Souza e na comissão permanente do clube? Nesse ponto aí, o Adson, ele dá uma certa tranquilidade para o time do Atlético, porque ele sabe muito bem que ele tem uma comissão permanente que sempre participou juntamente com o técnico que chegar, vai ter que ouvir a palavra do Adson, vai ser acompanhado por esses treinadores que estão aí. Então, quer dizer, o Atlético não vai mudar muito de figura com relação ao técnico que chegar, que tudo isso o Adson exige. Outra coisa que o Adson exige, que eu acho muito importante, puxar a orelha do cara que foi expulso. Pelo amor de Deus. E o Daniel lembrou muito bem como pede o Janderson. É um dos melhores jogadores do Atlético. Mas ele, como é um jovem, ele continua errando muitos gols. Ele precisa trabalhar muito com treinamento de finalização. Aquele outro jogador que perdeu um gol debaixo do gol também, Mateus no finalzinho. Vargas. Matheus, teve um outro gol no jogo anterior. Não, no anterior foi o Matheus Vargas. Hoje foi esse sábado foi o Marlon Freitas. Esses jogadores precisam treinar muito e até mesmo a tranquilidade dentro do jogo. Agora, é bom lembrar também que o Atlético Paranaense também errou cada gol, né, cara? O Kaiser esteve mal nesse jogo de sábado, né? O Rupert, o Atlético finalmente tem uma semana cheia para trabalhar, só volta a campo domingo contra o Palmeiras. Ainda está indefinido se o jogo será no estádio Antônio Ascioli, o retorno para casa, ou será mesmo no Olímpico, o Atlético correndo contra o tempo, fazendo os últimos ajustes na sua casa. Mas importante, né, depois de uma maratona tão intensa de jogos, ter uma semana cheia para o Eduardo, para os atletas descansarem e também para trabalhar um pouquinho mais o time, inclusive nesses pontos que vocês destacaram como finalização. O Atlético vai ter esse jogo com o Palmeiras domingo, depois na quarta-feira que vem, o Inter pela Copa do Brasil. Aí chegaram a fazer a pergunta para o Adson, é hora de dar um descanso para os jogadores, poupar os jogadores na partida com o Palmeiras? Ele falou de forma alguma, é para jogar mesmo todo mundo, é o que tiver à disposição. Só o William Maranhão suspenso, todo o elenco do Atlético vai para o jogo de domingo e também na quarta-feira contra o Internacional. Medida acertada da diretoria do Atlético, da comissão técnica. Poupar jogador para quê? Você tem uma semana para trabalhar para o jogo com o Palmeiras e depois tem um jogo com o Inter na quarta-feira pela Copa do Brasil. Pode poupar ninguém, não. E além dos jogos do jogo dos Atléticos no sábado, tivemos outras 7 partidas pela Série A nesse final de semana. Hora de conferir os gols do Brasileirão. O Santos venceu o Coritiba no Couto Pereira. Aos 5 minutos, Felipe Jonathan recebeu na área pela esquerda e cruzou para Caio Jorge antecipar a marcação e abrir o placar. De pênalti, Soteldo esbanjou categoria e, de cavadinha, fez o segundo do Peixe. Os paranaenses descontaram após boa troca de passes, com Neilton rolando para Giovanni Augusto acertar lindo chute de fora da área no ângulo. Coritiba 1, Santos 2.
Empate na partida entre Fluminense e Ceará, no Maracanã. Danilo Barcelos cruzou da esquerda e o jovem Luiz Henrique foi preciso na cabeçada. A bola tocou no travessão e entrou. O Ceará empatou em cobrança de escanteio da esquerda. A bola tocou em Hudson na pequena área e passou da linha. Gol contra do volante. Aos 32 da etapa final, o zagueiro Digão deu bobeira, foi desarmado por Vina, que arrancou, fintou o goleiro e, de canhota, virou o jogo para o Ceará. Aos 45, cruzamento da esquerda, Fred ajeitou de cabeça e Danilo Barcelos bateu rasteiro para empatar. Fluminense 2, Ceará 2. No Morumbi, o duelo tricolor entre São Paulo e Grêmio terminou sem gols. Os gaúchos ficaram na bronca com a arbitragem. Na Neoquímica Arena, um atropelo do Flamengo sobre o Corinthians, 5-1. O primeiro saiu após cruzamento de Felipe Luiz da esquerda e cabeçada do baixinho Everton Ribeiro no canto. No início do segundo tempo, Everton Ribeiro arrancou e rolou para Vitinho na entrada da área. O atacante dominou e bateu de canhota para fazer o segundo. Everton Ribeiro deu sua segunda assistência no jogo ao cobrar escanteio com efeito e Natan aparecer na segunda trave e cabecear para as redes. O Corinthians diminuiu aos 18 quando Luan cobrou falta e o zagueiro Gil antecipou o goleiro para marcar de cabeça. Isla recebeu na direita, cruzou rasteiro. Pedro não concluiu e a bola parou nos pés de Bruno Henrique, que rolou para as redes. 4-1. Aos 40, Diego recebeu, invadiu a área como quis, no meio dos defensores corintianos e deslocou Cássio. Fim de goleada, Corinthians 1, Flamengo 5. No Beira-Rio, mais uma vitória do Inter, que assumiu a liderança, 2-0 sobre o Vasco. Patrick cruzou da esquerda, Galhardo escorou e Edenilson bateu rasteiro no canto para fazer o primeiro. De pênalti, Thiago Galhardo deslocou Fernando Miguel e fez seu 14º gol no Brasileirão. Inter 2-0. No Castelão, o Fortaleza comemorou o aniversário de 102 anos em grande estilo. Bateu o Palmeiras por 2-0. Ronald tabelou com Tinga, invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro para David completar para as redes. Foi marcado impedimento, mas após a ajuda do VAR, que indicou posição legal, foi confirmado o gol, 1-0. O Leão fechou o placar aos 40 do primeiro tempo, quando Mike tentou afastar cruzamento da direita, mandou contra, carimbando o travessão. No rebote, David dominou no peito e bateu rasteiro, Fortaleza 2-0. Em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino venceu o Sport por 2-0, com gols no segundo tempo. Ricardo Hiller soltou um petardo de longe e fez o primeiro. O placar foi fechado aos 15, quando Ítalo tocou de calcanhar para Claudinho, que invadiu a área, deu bela finta no zagueiro e bateu rasteiro. A bola tocou na trave e entrou. E a classificação da Série A, como ficou após os jogos do final de semana? Vamos conferir. Inter, 4 pontos na liderança, mesma pontuação do Flamengo. Terceiro, o Atlético Mineiro, que joga daqui a pouquinho contra o Bahia em Pituaçu, tem 31. Quarto, São Paulo, 27, Santos, 27 é o quinto, sexto, Fluminense com 26. Aí o Fortaleza segue subindo na tabela, está com 24 pontos em sétimo, Palmeiras, oitavo, 22, Atlético Goianiense, 22 é o nono, Grêmio, 21 em 10º lugar. Sport, 11º com 20, Ceará, 19, Vasco, Corinthians e Botafogo com 18 pontos. O Bahia é o 16º com 16, aí na faixa de rebaixamento, Atlético Paranaense com 16, Coritiba com 16, o Bragantino venceu, foi para 16 e Goiás na lanterna com 10 pontos. Alguma surpresa para vocês na classificação ou nos jogos do final de semana? Não, até que surpresa eu não vejo muitos não, mas na classificação sim. Porque se a gente observar aí, o Goiás já está 6 pontos atrás de qualquer time que dispute a Série A do Campeonato Brasileiro. Sim, tem 2 jogos a menos, mas com o futebol que o Goiás tem apresentado, o que me garante que ele pode ganhar de Grêmio e de São Paulo, que tem feito boas campanhas? Então, isso é muito preocupante, sim, é o que a gente alertou aqui no começo, não é implicância, não é perseguição. O torcedor muitas vezes fica chateado quando se fala do Goiás dessa maneira, mas o Goiás precisa vencer, o Goiás precisa mudar as coisas lá, porque o Goiás está perigando cair
e assim, cair com antecedência. São 6 pontos, são 2 jogos. Se o Goiás vencer os 2 jogos que ele tem a menos, mesmo assim ele não sai da lanterna do campeonato. No máximo empata com alguém que vai ficar ali com a mesma pontuação que ele. Então o Goiás já não tem mais a folga sempre falando desde o começo do campeonato, asterisco. Goiás jogos a menos, jogos a menos. A folga já acabou, porque se o Goiás vencer São Paulo e Grêmio, o que é muito difícil, mesmo assim ele não sai da lanterna do campeonato. Ô Dante, tem até uma provocação aqui, o Antônio Luiz falando que o nome do treinador do Corinthians é Wagner Mancini. Segundo o jogo do Mancini, o Corinthians levou 5 do Flamengo em casa. No mínimo, foi curioso o resultado do Flamengo contra o Corinthians, né? Ninguém esperava que chegasse a tanto, mas de qualquer forma, o Flamengo passou o carro. O Flamengo passou o carro para cima do Corinthians, que não deu nem bacana. E a facilidade dos gols? Aquele meio-campista que jogou no Santos, Diego, quinto gol ele nem precisou tocar na bola para dar o último drible, ele só deixou a bola passar direto. Os zagueiros foram abrindo, os zagueiros experientes, jogadores como Gil, como Fagner, esse próprio Cássio. O Cássio saiu reclamando, tudo cai sobre mim. Mas peraí, tiveram umas 3 bolas ali defensáveis para o Cássio. Até o companheiro Aguinaldo aqui. Aguinaldo, fala pra gente de onde que você é, qual bairro ou qual cidade. Está sempre acompanhando a gente desde o primeiro dia, o meu querido Aguinaldo. Um abraço para você. Quem também está sempre acompanhando é o Rui César Atleticano, mandou um abraço especial para você. Ele está sempre ligado, Albertino de Nerópolis, a galera vai participando. Inclusive, já tem recado, Rupert? Você estava ansioso? Tem vários recados. Diga lá. O Bahia joga hoje, joga? Joga 8 horas com o Atlético Mineiro. O doutor Jorge Luiz é odontólogo, é gente boa, torce pro Bahia, é lá do SESI. Trabalha, tem uma categoria para trabalhar, rapaz. Ele está nos acompanhando constantemente. E lá em Senador Canedo, eu estou abraçando aqui a Ana Gleice e a Olívia. Todos os dias ligadinhos aqui na TV Brasil Central, Canal 13. Mazinho, da Vila Real, também está falando que é o melhor programa do Brasil. Obrigado pela moral, Mazinho. Lembrando que você pode participar aí pelo número que está na tela, o 62992298580. Tem recado também, Dante? O Jean, que trabalhou no Cadillac, o Jean Carlos é amigo meu, amigo especial. Grande abraço para você, o Jean. E como é que é o nome do rapaz que mandou um abraço? O Rui César Atleticano. Rui César, um abraço, Rui César. Um abraço para você. Tem abraço também já para adiantar, Daniel? Eu ia perguntar, o Dante mandou um abraço para um amigo que trabalhou no Cadillac, eu ia perguntar o que era, mas eu estou um pouco com medo, sabendo a vida do nosso amigo Dante. Ele é especialista, ele é engenheiro mecânico. Ah, entendi. Ele trabalha na oficina. Ufa! Trabalha na oficina. Certo. Daniel, você Não, trouxe a informação do técnico estrangeiro do Palmeiras, que perdeu a 4ª consecutiva. Quero saber a sua opinião. Bom, resolve a vida do elenco do Palmeiras, elenco milionário do Palmeiras? Então, o Dante falava que ele é muito jovem, né? Então vai ter aqui uma pressão muito grande. Uma coisa é você dirigir o Del Valle, que é um clube pequeno, com pouca torcida. Outra coisa é dirigir o Palmeiras, que tem uma torcida gigantesca e tradicional, um dos clubes mais tradicionais do país. Agora, é uma aposta. Eu acho que o Palmeiras, o que não me agrada muito é você não ter, porque você tem um trabalho técnico, você faz contratações, mas você não tem até hoje o profissionalismo de diretorias no futebol para poder estabelecer o que elas querem de planejamento para um ano. O Palmeiras vai atrás do Luxemburgo, que é um treinador que tem aí 30 anos de carreira, que tem uma visão completamente diferente de futebol do que ele vai agora num treinador extremamente novo, com uma visão completamente diferente. Onde a diretoria quer chegar e as contratações que foram feitas visando um jeito de jogar e o outro jeito de jogar. Talvez isso explique muito porque que os clubes não conseguem melhorar e não consigo entender porque que o Palmeiras não ganha com tanto jogador. Talvez o problema está lá em cima. Calma, Daniel. Não, calma. com certeza Derrubando o problema celular tá lá em e tudo. Essa situação ela é muito clara. A gente que acompanha futebol sabe muito bem que essa troca de técnico toda hora, todo time que troca de técnico toda hora fica numa situação realmente muito difícil. O Aguinaldo mandou aqui dizendo que é do setor universitário e que torce para o Goiás. E o Santos Motoboy também, lá da Praça Universitária, da Praça da Bíblia. O Santos mandando um abraço também. Grande abraço, meu amigo Santos, motoboy da Praça da Bíblia. É o 4º treinador estrangeiro no futebol brasileiro, né, Vitor? Exatamente. Tem o do Flamengo, Domenech. tem o do Inter, tem o do Atlético Mineiro e agora um técnico chegando para o Palmeiras. Bem lembrado, e com um recado aqui do Edson, senador Canedo, que está abraçando todos aqui do programa, parabenizando
pelo programa. Vamos para um rápido intervalo. Tem também um recado do Wildes Crispim, do Papillon Park, parabenizando pelo programa, dando saudações atleticanas. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar muito mais aqui no TBC Esporte.